Pela graça de Deus, eu quero ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 a 11. Eu vou ler mais uma vez o texto que nós lemos nos 2 últimos domingos. Abra sua Bíblia se você estiver com ela aberta, ou seu celular, e que o seu coração esteja focado na palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai santo e bondoso, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca em nosso coração o desejo de louvar e bendizer o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, como foi falado, não com entusiasmo, também, mas com alegria, com prazer, com satisfação. Somos privilegiados, Senhor. Somos bem-aventurados em poder nos reunir, nos ajuntar como povo Teu, no dia do Senhor, um dia que separamos para, Senhor, darmos a Ti a glória e o louvor. Os outros dias fazemos isso também, ou deveríamos fazer, mas hoje um dia especial, onde o povo de Deus se reúne em cada igreja local, para bendizer o Teu nome, para proclamar as Tuas maravilhas, as Tuas promessas, a Tua palavra. E nessa manhã, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, usa-me, e que o Teu Santo Espírito traga luz aos nossos corações, que a boa semente, que é a Tua palavra, encontre lugar nos corações daqueles que me ouvem aqui e agora e aqueles que me ouvirão no futuro. É no nome de Jesus que eu oro e também Te agradeço. Amém. Eu quero começar esse sermão, meus irmãos, lembrando daquilo que nós falamos no primeiro domingo, quando Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Esse primeiro verso, o versículo 7 dessa série, é importante para entendermos ou fixarmos em nossas mentes o que Pedro está nos ensinando sobre aquilo que ele está falando nos versículos seguintes. O que eu quero dizer é que quando Pedro escreve o fim de todas as coisas está próximo, ele está lembrando e alertando os cristãos daquele tempo, e a nós também, sobre um fato ou uma realidade que muitas vezes, por causa das circunstâncias da vida, nós esquecemos. E entenda as circunstâncias aqui, não apenas as dificuldades e sofrimentos, que fazem parte da vida, infelizmente, e ao contexto da carta que estamos lendo, onde havia muito sofrimento, muitas perseguições, mas entenda as circunstâncias aqui também, como as muitas preocupações, as tarefas diárias, trabalho, família, amigos, estudos, diversão, férias. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, é que tanto as dificuldades, os sofrimentos, como as dádivas da vida, que é o trabalho, a família, os filhos, a diversão, tudo é dádiva de Deus, mas tanto as dificuldades como essas dádivas podem nos fazer esquecer muitas vezes, mesmo que por um momento, sobre algumas coisas importantes na vida do cristão, sobre a realidade do fim, sobre a realidade do mundo, ou seja, a realidade que as coisas estão no caminho de acabar um dia, o mundo irá perecer, essa terra que enxergamos hoje será destruída e renovada ao mesmo tempo, mas esquecemos também de uma outra realidade, de quem somos.
Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nessa terra nós somos forasteiros. Quando digo quem somos, esquecemos de quem somos, é justamente entender o que Pedro escreve nessa carta. Somos forasteiros, e Pedro diz isso aos eleitos, ele escreve. Aos eleitos que são forasteiros da diáspora, da dispersão, que estão espalhados. E por que será que Pedro usa essa expressão para os cristãos, nos chamando de forasteiros? Parece que desde o início da carta, Pedro quer lembrá-los de quem eles são, e ao mesmo tempo, para onde eles estão indo. Forasteiros, para ficar um pouco mais claro em nossas mentes, ou em outras palavras, a palavra forasteiro também significa estrangeiro disperso, peregrino, refere-se a pessoas que vivem como residentes temporários, ou pessoas exiladas em um lugar que não é a sua pátria original. E não significa apenas estrangeiro no sentido de nacionalidade, mas carrega uma conotação de deslocamento e transitoriedade. Ou seja, tudo que vivemos é transitório, vai passar. Então, os cristãos, no contexto da carta, eles foram dispersos. Por isso, eleitos da diáspora, dispersos por causa do quê? Por dois motivos eles estavam dispersos: pelas perseguições, pelos sofrimentos, mas estavam dispersos também porque eles foram enviados, ou muitos deles eram enviados pela igreja. Para quê? Para proclamar o evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, todo cristão, mesmo não estando em situação de perseguição, como esses cristãos estavam, mesmo que hoje em muitos lugares, muitos sofrem perseguições por serem cristãos, todo cristão hoje precisa entender que é um forasteiro, porque o cristão, onde ele está, ele é como enviado. Estamos espalhados em todos os lugares com o propósito de proclamar o evangelho, as boas novas de Cristo. Forasteiro, portanto, é uma metáfora da condição espiritual do cristão. Somos todos estrangeiros, que é viver como peregrino. Viver como peregrino em um mundo hostil, em um mundo de hostilidade, de perseguição e sofrimento, mas vivemos também com a esperança de uma herança eterna, como Pedro nos ensina no capítulo 1, verso 4. Pastor, mas por que você disse tudo isso nesse início da pregação? Para lembrarmos, meus irmãos, mais uma vez, que por causa da realidade do fim, por causa da realidade de quem somos, precisamos lembrar como devemos viver as nossas vidas aqui e agora. E eu sei que eu tenho sido repetitivo a respeito disso. Passamos um semestre inteiro falando sobre o viver cristão. E pastor, agora você vem novamente, e aqui eu quero fazer um desabafo a vocês. Parece que temos esquecido quem somos. Parece que temos esquecido que tudo que temos, as dádivas, por mais belo, agradável que elas sejam, ter filhos é uma dádiva, trabalho, bens, riquezas, são dádivas de Deus. Temos esquecido que, mesmo essas coisas sendo boas, elas vão passar. Parece que esquecemos, meus irmãos, que o cristão pertence a algo muito maior do que as dádivas dessa vida. E por isso mesmo temos deixado o cristianismo de lado, ou seja, de viver o cristianismo. O que eu quero dizer com isso, muitos de nós estamos esquecendo de viver como o povo de Deus. Estamos esquecendo de viver como família de Deus, como irmãos, como igreja. E talvez um dos motivos que esquecemos quem somos e deixamos de viver o cristianismo, seja porque muitos de nós entendemos ainda ou pensamos igreja como se fosse esse prédio. Vamos à igreja. Ou pensamos igreja como um encontro semanal.
E pior do que isso, mesmo que esse encontro semanal faça parte do viver da igreja e do povo de Deus, tratamos a igreja ou a vida cristã como um evento, como uma opção. Se der, eu vou. Hoje eu tenho outras coisas para fazer, mais importantes. E eu entendo que muitos têm, porque vivemos um mundo onde o dinheiro precisa ser ganhado. Mas, quantas vezes você, ou quantos estão deixando de congregar, de viver o corpo de Cristo, a vida cristã, por qualquer motivo? Tratando a igreja como um clube, tratando a vida cristã como se fosse um ajuntamento de um jogo de futebol. O fim de todas as coisas está próximo. E porque está próximo, precisamos hoje, meus irmãos, e a cada dia sermos lembrados e despertados para um viver verdadeiramente cristão, para vivermos o cristianismo verdadeiro. E nessa jornada em que estamos, enquanto vivemos nossas vidas, sim, e nessa jornada existe o trabalho, os estudos, a família, os amigos e tantas outras coisas boas que Deus nos dá e nos oferece. Nós não podemos nunca, ou não deveríamos nunca, deixar de lado as práticas espirituais. Como temos deixado a oração em último plano, como temos deixado de viver o amor profundo uns com os outros, aqui e agora, com aqueles que vamos passar a eternidade. Alguns ainda pensam, não, pastor, quando chegar a eternidade, eu amo a pessoa. Não, o amor deve ser vivido agora. O amor uns pelos outros é aqui, não é somente lá. Lá com certeza haverá, se todos estivermos lá. E no versículo 9 e 10, Pedro alerta a nós que não podemos deixar de ser agora hospitaleiros uns com os outros, através do dom que Deus nos deu. Por isso, o tema desse sermão é servindo com hospitalidade. E a palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que eu quero que fique gravado na sua mente no dia de hoje, nessa mensagem, é o acolhimento. Note, meus irmãos, que Pedro, nesses versos, encoraja os cristãos a acolherem e servir com os dons que cada um recebeu, com um propósito de fortalecer a igreja, porque é justamente, meus irmãos, o que Deus espera de nós. Deus espera de você, cristão, que você use os seus dons para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. E o primeiro ponto dos 3 pontos dessa mensagem, desse sermão, é acolhermos com alegria. Acolher com alegria, isso que Pedro nos alerta, nos lembra e nos exorta nessa manhã. Versículo 9 ele diz isso. Volte para a sua Bíblia, olha o que diz. Ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. É como se ele dissesse, versículo 7, porque o fim de todas as coisas está próximo, vocês também precisam ser hospitaleiros. Ou seja, acolherem-se com alegria, acolherem uns aos outros com alegria. E algo bem interessante sobre a hospitalidade, meu irmão, minha irmã, é que na língua original desse texto, essa palavra hospitalidade significa literalmente amor aos estrangeiros, amigo de estranhos. No contexto bíblico e cultural daquela época, a hospitalidade envolvia mais do que receber alguém na sua casa. Sim, isso fazia parte e é bom. Mas era uma atitude de acolhimento generoso, especialmente para aqueles viajantes ou pessoas em necessidades e até mesmo irmãos na fé, onde no contexto da carta estavam enfrentando perseguições e porque estavam sendo perseguidos na situação em que estavam, vulneráveis, inseguros, eles precisavam de lugar para serem acolhidos. Quando lembramos do que Pedro chama os cristãos, desde o início da carta, como acabei de dizer agora no começo da mensagem, forasteiros, estrangeiros,
E agora ele nos encoraja a sermos hospitaleiros uns com os outros. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, lembre-se quem vocês são. Forasteiros ou estrangeiros nesse mundo. Portanto, o que Pedro está dizendo para nós, meus irmãos, é: pratiquem a hospitalidade. Ou, em outras palavras, ame os seus irmãos que são estrangeiros como você. Hospitalidade é amar o estrangeiro. Hospitalidade é ser amigo do estranho. Quando lemos o Novo Testamento, hospitalidade implica receber e cuidar dos nossos irmãos. E não de qualquer forma, como Pedro já havia falado, com muito amor. Fazendo-os sentir-se bem. E mais do que sentir-se bem, se sentisse bem-vindos e pertencentes. Porque é uma atitude prática, resultado do amor profundo que Pedro nos encoraja no versículo 8. E o que Pedro nos encoraja a fazer aqui, meus irmãos, é receber nossos irmãos, até mesmo os estranhos. Por que até mesmo os estranhos? Porque em certa medida, no passado, o cristão era um estranho. Paulo vai dizer em Efésios que éramos estrangeiros às alianças da promessa, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos Deus no mundo. Mas em certo sentido ainda continuamos estrangeiros, forasteiros. Pedro nos encoraja a receber nossos irmãos com graça, proporcionando a eles um ambiente de comunhão e pertencimento. E se pensarmos no contexto da carta, a carta de Pedro, que lemos aqui uma parte dela, onde esses cristãos estavam sendo perseguidos, você concorda que a hospitalidade era algo crucial? Por que crucial naquele momento? Porque muitos dependiam dessa generosidade. Da generosidade uns com os outros. Para quê? Para abrigar as pessoas, para dar comida àqueles que estavam sem comida, para dar segurança. Meus irmãos, ser cristão naquele tempo, como ainda é em muitos países do mundo, eu já disse isso e repito, não é como hoje no Brasil, não. Ser cristão era ser abandonado pela família. Pelo pai, pelo marido, pelos filhos. Ser cristão era ser perseguido pela própria família biológica. Muitos perdiam não somente a sua herança, mas perdiam tudo, saíam somente com a roupa do corpo para a rua. E além disso, perseguidos pelo império, que ensinava que o único Senhor era César. É nesse contexto que a igreja estava, e é nesse contexto que Pedro diz: olha, sejam hospitaleiros uns com os outros, ou seja, mutuamente. Deem abrigo, deem comida, proteja. Por isso, meus irmãos, nós cristãos de hoje, estrangeiros nesse mundo, somos chamados a servir com hospitalidade também, acolhendo com alegria. Acolher também era testemunhar aos não cristãos o Evangelho. Como falamos no versículo 8, servindo com amor sacrificial, edificando o povo de Deus, a igreja. Mas Pedro não diz apenas sejam mutuamente hospitaleiros, ele acrescenta o quê? Sem murmuração. A exortação é: sejam mutuamente hospitaleiros, ou seja, hospitalidade uns com os outros, mas com detalhe: não murmurem. Não reclamem disso. E meus irmãos, é evidente que praticar a hospitalidade envolvia trabalho, envolvia esforço, pois a família anfitriã, concorda comigo que ao abrir as portas da sua casa, ela estava, de certa forma, renunciando à sua privacidade. Por isso Pedro diz que deveriam fazer sem murmurar, porque, meu irmão, irmã, ser hospitaleiro vai dar trabalho. Praticar a hospitalidade vai dar trabalho a todos nós.
E não há nada que façamos uns pelos outros que não requer de nós algum esforço. Parece que Pedro quer ensinar, meus irmãos, que a hospitalidade deve ser oferecida sempre com alegria e generosidade, não algo feito por obrigação. E isso mostra que o acolhimento verdadeiro vai além do dever formal. O que eu quero dizer com isso? Não apenas fazendo para obedecer a palavra de Deus, porque muitos, quando ouvem essa palavra, ou quando ouvem Jesus dizer, ame o seu próximo, diz, Jesus mandou amar, né? Não obedecemos o que Pedro está nos ensinando, o que a palavra nos orienta, nos exorta a praticar, simplesmente para obedecer a palavra, mas obedecemos, somos hospitaleiros, ou praticamos a hospitalidade porque estamos refletindo quem somos, e somos discípulos de Cristo. Estamos refletindo algo que somos, é sem murmuração, é sem obrigação, ou seja, no sentido de, tem que fazer, não, é algo feito com alegria, acolher com alegria. A hospitalidade naquele momento era muito importante para o cristianismo também. Por quê? Porque através da hospitalidade, muitos estavam proclamando o Evangelho. Mas também era importante para a vida comunitária da igreja, para a edificação do corpo. Eu pergunto a você, quem não gosta de ser bem acolhido? Quem não gosta de se sentir amparado, se sentir seguro? Quem não gosta de estar em um lugar onde nos sentimos em família, mesmo não estando na nossa família, nos sentimos bem? Com certeza você gosta disso, o ser humano gosta de se sentir acolhido. E como podemos praticar a hospitalidade hoje? Se nós não vivemos em um mundo como aquele, pelo menos no Brasil, como devemos hoje praticar a hospitalidade? Acolhendo bem, primeiro, todos aqueles que vêm à nossa igreja local. Tanto cristãos visitantes como aqueles que não são cristãos. O nosso papel como cristãos, meus irmãos, é acolher bem, com amor, com generosidade, com alegria. E qual a aplicação para nós esse primeiro ponto? Eu quero encorajar você nessa manhã, desafiar você, como eu tenho desafiado nesses últimos domingos, como membro da sua igreja, receber os visitantes de forma intencional. O que eu quero dizer com isso? Cumprimentando, perguntando o nome, se colocando à disposição para fazer o que for preciso, com um sorriso no rosto, e isso antes e depois do culto. Sabe como podemos praticar a hospitalidade também como igreja, como povo de Deus? Convidando um novo membro, junto com um outro membro que você conhece bem da igreja, para almoçar, ou para tomar um café num domingo como esse. Precisamos estar, meus amados irmãos, atentos às necessidades dos nossos irmãos, que estão precisando de comida muitas vezes, ou ajuda, até mesmo para vir ao culto. Quantos estão precisando de vir ao culto porque não conseguem mais andar, estão doentes, estão desanimados? O que Pedro nos ensina é nós praticarmos o acolhimento, e não de qualquer forma, com alegria, sem murmuração, não com peso, mas com prazer, de forma intencional. Em segundo lugar, verso 10, Pedro nos destaca para nós a importância dos dons. Eu chamo o segundo ponto de todos os dons servem. Olha o que diz o versículo 10, a parte A.
sirvam uns aos outros, cada um com um dom que recebeu. O que primeiro eu quero dizer é que aqui somos lembrados, meus irmãos, que devemos servir com o dom que recebemos. E que também nenhum dom pode ser deixado de lado. É isso que eu quero dizer, com todos os dons servem. Cada um de nós, cada cristão, recebeu um dom de Deus. E o seu dom não pode ser deixado de lado. Você deve usar o seu dom para servir. Pedro amplia no versículo 10 o chamado para incluir todos os dons espirituais. No versículo 9 ele fala de um dom da hospitalidade, mas agora no versículo 10 ele lembra de todos os dons, ou seja, por exemplo, o falar, o ensinar, o encorajar, o liderar. Dons que devem ser usados para servirmos uns aos outros, para que a igreja seja edificada. Cada um de nós deve fazer uso do seu dom, seja ele qual for. Por quê? Porque todos os dons são necessários para um fim proveitoso, como acabamos de ler em 1 Coríntios 12, 7. Todos os dons são necessários para a edificação da igreja. E quando lembramos também do que Paulo diz em Efésios 4,16, ele diz assim: o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está nos lembrando, assim como Pedro, que quando cada parte, ou seja, cada membro, cada cristão, coopera com o dom que recebeu, a igreja sempre é edificada. Eu pergunto, você quer ver a sua igreja edificada? O seu dom deve ser colocado em prática. O seu dom deve ser usado para servir. O seu dom serve para a edificação de pessoas. Um exemplo prático que vivemos, e temos vivido sempre, mas um prático exemplo do que vivemos o mês passado. Nós somos edificados pela palavra pregada no mês passado por 5 irmãos. Os pastores convidados foram usados com o dom de falar a palavra. Eles nos ensinaram, eles nos encorajaram a amar a igreja como Cristo a ama. Eles usaram os seus dons. E o mesmo cada cristão deve fazer em sua igreja local. Pois o dom que temos deve edificar nossos irmãos. O que Pedro nos exorta nesse verso, meus irmãos, nos lembra que o serviço na igreja local não é um serviço exclusivo para alguns. O que Pedro nos exorta e nos lembra nesse verso é que o serviço na igreja local não pertence a um grupo especial, pastores, líderes. Não, Pedro nos lembra que cada um de nós recebeu ao menos um dom. Eu quero te lembrar nessa manhã, você recebeu pelo menos um dom, você tem um dom para servir a sua igreja. Ao menos um dom. E, portanto, você não pode se excluir ou fugir, mas você deve servir com o dom que você recebeu. E note algo importante aqui, Pedro no verso 9 não disse, por exemplo, olha, você que tem o dom da hospitalidade, faça isso sem murmuração. Não foi isso que ele disse. Ele exortou a todos. Por quê? Porque mesmo que a hospitalidade, meu irmão, minha irmã, seja um dom, sim, alguns têm a hospitalidade como algo natural, ele faz com naturalidade. Isso não significa que os outros cristãos estão isentos de praticar a hospitalidade. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, como evangelizar. Há pessoas que têm facilidade de evangelizar. Ela tem um dom natural, ela fala no metrô, na rua, no banheiro, onde ela estiver, ela fala de Jesus. Isso não quer dizer que os outros cristãos, que não têm essa naturalidade, esse dom, não devam falar. Pelo contrário, todos os cristãos devem falar do Evangelho a todos que estão ao seu redor.
Então servir uns aos outros não é uma opção para você. Eu quero que você grave isso nessa manhã. Servir uns aos outros, servir a sua igreja, não é uma opção, mas um dever. Um dever que não deve ser feito com peso, mas com alegria, com amor. E lembre-se do que falamos do amor semana passada, com dedicação. E eu pergunto para você nessa manhã, por que, meus irmãos, nós não temos servido nossa igreja? Por que não temos servido uns aos outros? Algumas respostas que eu vou dar aqui pode se encaixar a você e a mim também. Primeiro, não servimos a igreja uns aos outros, primeiro, porque não quero. Simplesmente, pastor, eu não quero. Eu resolvi que eu não quero. Em segundo lugar, não nos vemos muitas vezes como úteis para o reino de Deus. Ou pensamos não ter nenhum dom. Muitos, meus irmãos, não estão servindo a igreja, não estão servindo uns aos outros, seus irmãos, porque não se sente útil, ou até pensa, pastor, eu não tenho nenhum dom, ou se tenho, o meu dom é insignificante com o que a igreja precisa. Talvez essa seja a sua resposta. Ou talvez você não sirva a igreja, não sirva os seus irmãos mais, porque você está ferido e machucado. Machucado ou ferido, magoado por alguma circunstância que você viveu no passado em outra igreja, ou até mesmo nessa igreja. Então você escolheu dizer, não quero, eu sou machucado. Eu não quero me machucar mais. Ou talvez, para muitos não servem a igreja, não servem os seus irmãos porque se sentem superiores, ou seja, na verdade, pastor, quem tem que me servir são eles. Ou não servimos a igreja ou uns aos outros, porque estamos tão ocupados com as coisas dessa vida, que não encontramos tempo. Ou achamos que não temos tempo para servir aqueles que nós chamamos de irmãos. E com isso eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Servir em um contexto, em qualquer contexto, sempre será um desafio. Servir em qualquer contexto sempre vai requerer de mim esforço, vai requerer de mim trabalho, mas muito mais no contexto da igreja local. Pois fora da igreja, nós até podemos muitas vezes escolher, eu quero servir com esse, não quero servir com aquele, eu quero ficar com esse, eu quero não ficar com aquele. Nós escolhemos. E quando eu digo que no contexto da igreja é muito mais desafiador você servir, é porque no corpo de Cristo nós temos o dever de servir uns aos outros, ou seja, nós temos o dever de servir a todos. Há um teólogo chamado Eno Müller e diz o seguinte a respeito disso: servir uns aos outros é um chamado a sair de si mesmo e dos problemas e se dedicar aos outros. Isso é uma verdade, meus irmãos. Servir uns aos outros é um chamado para quê? A sair de si mesmo e dos problemas e se dedicar aos outros. Veja que os cristãos que Pedro escreve exortando sobre servir, meus irmãos, eles estavam enfrentando dificuldades, eles estavam enfrentando perseguições, eles estavam em sofrimentos diversos. O que eu estou querendo dizer para você é que se formos esperar tudo ficar tranquilo, tudo ficar em paz, eu quero te dizer, meu irmão, você nunca irá servir os seus irmãos.
Pastor, eu preciso resolver primeiramente os problemas. Eu preciso resolver primeiramente as dificuldades da minha vida, depois eu servirei. Enquanto você pensar assim, você nunca irá servir, porque o cristão sempre enfrentará dificuldades. Esses irmãos são exortados por Pedro a praticar a hospitalidade, servir uns aos outros, com o dom que receberam, mesmo em meio às piores perseguições. Mesmo quando estavam sem nada. Todos os dons servem. Eu quero dizer com isso, meu irmão, reforçando, é que você tem um dom. E esse dom, pela graça de Deus, ele é necessário para a edificação dos seus irmãos. Se você quer, eu sei que você quer uma igreja saudável, uma igreja forte espiritualmente, firmada na palavra. Se você quer ver uma igreja vibrante, que proclama o evangelho, eu quero te lembrar que o seu dom serve. Mesmo que você pense que ele não sirva. Seja qual for o seu dom, ele sempre será, meu irmão, minha irmã, uma expressão de acolhimento ao seu irmão ou à sua igreja. Por isso eu quero nessa manhã te desafiar, outro desafio, né? Mais um. Eu quero te desafiar a servir a sua igreja, a servir os seus irmãos. Servir a igreja é servir os irmãos. Não é servir o prédio só, é servir os irmãos. É servir uns aos outros. De que maneira se envolva em um ministério? Por exemplo, ensino, ministério do ensino, ministério da música. Há tantos ministérios, departamentos que podemos ajudar. E eu quero me voltar para você que não enxerga qual o dom que você tem, ou você pensa que não tem nenhum dom. Eu quero me colocar à sua disposição para te ajudar, não somente em oração, mas em conselho, onde nós dois vamos ler a palavra de Deus, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Romanos 12, e você vai ver quantos dons existem, e com certeza, um deles você tem, ou ao menos você pode desenvolver eles também em sua vida. Mas há um terceiro ponto que Pedro nos destaca nesses versos, versículo 10 ainda. Somos chamados a acolher com alegria, somos lembrados de que todos os dons servem, mas também, em terceiro lugar, somos lembrados que somos mordomos, administradores da graça de Deus. Versículo 10 ainda diz o seguinte, vou ler novamente o versículo 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, e ele acrescenta dizendo, como encarregados de administrar, de que maneira? Bem, a multiforme graça de Deus. Esse verso, meus irmãos, nos lembra de quem somos. O que eu tenho falado desde o início desse sermão, da introdução. Esse verso nos lembra quem somos. Ele nos lembra que nós não somos independentes nessa jornada. Não somos lobos solitários. Não caminhamos sozinhos. E somos lembrados de que todo mordomo tem um senhor. Todo mordomo tem um senhor sobre ele. Ninguém é mordomo sem um senhor. Senão ele seria senhor. Se somos mordomos, se somos administradores, temos um senhor. Somos mordomos da graça. Portanto, temos um senhor a quem devemos prestar contas. Você já parou a pensar sobre isso? Pedro está nos lembrando que os dons são a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não há um número
limitado de dons. Pastor, mas a Bíblia diz aqueles dons, mas sim, Paulo lembrou daqueles, mas existem tantos, porque Deus, Ele é infinito. A multiforme graça de Deus, nós somos mordomos dessas múltiplas formas. Meu irmão, o dom de Deus é uma dádiva. O dom não é algo que você conquistou, mesmo quando você desenvolveu um dom, foi Deus que te capacitou, dando a você habilidade nesse dom. Um administrador ou um mordomo é alguém responsável em fazer um bom uso daquilo que está debaixo da sua responsabilidade. Deus nos deu o dom e nos deu uma responsabilidade de administrar. O mordomo cuida, o mordomo protege, o mordomo faz com que aquilo que está em suas mãos seja bem empregado e cumpra bem o seu propósito. E com isso eu pergunto, você já parou para pensar sobre o privilégio que você tem de ser chamado por Deus para administrar algo dele? Algo que Ele deu a você. Se Ele deu também com a capacidade de você usá-lo. O bom mordomo, o bom administrador sempre irá cuidar, meus amados, e usar o que foi lhe confiado como se fosse dele. Mas ao mesmo tempo, esse mordomo, ele tem a consciência de que aquilo que ele tem não é dele. Por isso mesmo, ele sempre buscará usar no bom sentido, usar do que lhe foi confiado, não da maneira que ele quer. O mordomo vai usar aquilo que recebeu, da maneira que o seu Senhor quer. Não servimos com os dons que temos, como eu acho que tem que ser servido. Eu não sirvo a você como eu acho que tenho que servir. Eu sirvo conforme o Senhor que está acima de mim, acima de todos, quer que eu sirva a você. Eu tenho um Senhor. Servir com hospitalidade ou com qualquer outro dom, meus irmãos, é usar fielmente a graça de Deus, com o propósito de edificar a igreja local. E como veremos no versículo 11, semana que vem, com o propósito de glorificar a Deus. Meus irmãos, servir a Deus como um bom mordomo requer de nós, sabe o quê? Humildade e dependência. Por quê? Porque a minha tendência, acredito que a sua também, a nossa tendência é primeiro achar que o dom é nosso, é meu dom, de que fomos nós que conquistamos, ou que fazemos algo para merecê-lo. Não, pastor, eu fiz por merecer, eu tenho esse dom porque eu batalhei por ele. Ser um bom mordomo, um mordomo fiel, requer de nós humildade e dependência, reconhecendo que tudo que temos e tudo que somos não vem de nós, é graça. Somos mordomos da graça de Deus. O dom que temos não é nosso benefício. Como você já ouviu algumas vezes, com certeza, aqui nessa igreja, nenhuma árvore come do seu próprio fruto. O dom que você tem é para alimentar outras pessoas, é para acolher outras pessoas, é para ajudar os outros. Pastor, e eu como fico? Quando você vive no corpo de Cristo, você é alimentado pelos outros e não por você mesmo. Como alguém bem escreveu, a graça é para ser doada. A graça não é para ser vendida ou guardada. A graça, assim como ela foi dada de graça, devemos dar também. E mais, não temos
que escondê-las ou escondê-la ou guardá-la. Eu pergunto a você, como você tem administrado o dom que você recebeu? Você pode dizer a Deus hoje, Deus, eu sou um mordomo fiel do dom ou dos dons que você tem me dado. Meus irmãos, cada ato de serviço, seja a hospitalidade, seja o ensino, cada ato de serviço sempre vai fortalecer a igreja. Cada ato de serviço sempre vai edificar nossos irmãos. Cada ato de serviço sempre vai refletir quem somos. Vai refletir que somos de Cristo e temos o coração de Cristo. Mas e quando não somos bons administradores? E quando não servimos uns aos outros com o dom que recebemos? Ore a respeito disso. Pense sobre a sua vida com relação a Deus e à igreja, porque não tem como haver relação de você com Deus e não haver relação de você com a igreja. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, João vai dizer o quê? É mentiroso. O dom que você tem deve ser usado para abençoar e edificar os seus irmãos. E que você seja encontrado por Deus como um mordomo fiel. Um desafio a você nessa manhã: faça uma avaliação de si mesmo. Se os seus dons estão sendo usados para edificar os seus irmãos, e um conselho que eu dou a você, aquilo que eu tenho feito, muitas vezes aprendido a fazer, sempre que vou servir, eu peço ajuda para aquele que me deu o dom. Todos os domingos, meus irmãos, antes de vir aqui à igreja, na madrugada muitas vezes eu oro, pedindo: Senhor, eu vou servir não a minha igreja, eu vou servir a tua igreja. Portanto, me usa, Pai. Me capacita, Pai, para abençoá-los, para edificá-los, para ajudá-los. Porque, meu irmão, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem a força, é dele que vem o amor para amar vocês. Porque se fosse no meu amor, meu irmão, eu não estaria aqui mais. Por isso você e eu precisamos, ao usar os dons que temos, devemos depender dele com humildade. Por isso mesmo, aqueles que servem na igreja de forma ativa, diáconos, às portas, deveriam chegar antes, orar, buscar ao Senhor. Aqueles que cantam da mesma forma, aqueles que tocam, não podemos vir aqui de qualquer forma fazer, porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso amor, é na capacidade de Deus, na força do Espírito Santo, é no amor que é derramado sobre nossos corações, que fazemos, e quando buscamos dele, meu irmão, esse amor, essa graça, meu irmão, minha irmã, isso se torna prazer. Eu estou aqui com muito prazer nessa manhã, sem luz. Se tivesse tudo escuro, sem microfone, eu estaria pregando da mesma forma, com a mesma intensidade. Primeiro, porque eu estou servindo ao meu Deus, e porque Ele me ordenou a servir os meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Nós somos chamados a acolher uns aos outros com alegria, com o dom que recebemos, sendo bons administradores da multiforme graça de Deus. E, meus irmãos, com certeza existiriam muitos exemplos de pessoas que praticam a hospitalidade.
em nosso meio, ou em outras igrejas, ou na Bíblia, ou nas histórias. Uma hospitalidade com amor e graça. E até podemos usar esses exemplos como exemplo para nós, para a nossa vida, mas nenhuma dessas pessoas se compara a Jesus Cristo. O que eu quero te lembrar aqui nessa hora é que você se lembre do que Jesus fez por você. Se você está em dúvida com relação a praticar a hospitalidade, se você está em dúvida ainda com relação a que você deve servir o seu irmão, a sua irmã, com o dom que recebeu, eu quero te lembrar que Jesus Cristo, Ele não apenas deixou a sua glória para morrer por pecadores. Jesus, Ele veio para servir, como Ele mesmo disse e mostrou, e mais, por meio dele, Deus Pai abriu as portas do seu reino eterno para pessoas como eu e você. Meu irmão, nós éramos estrangeiros, estranhos a Deus. Sem Ele, nós viramos as costas para Ele, mas Ele abriu as portas para nós. Deus abriu as portas por meio de Cristo na cruz. Ele abriu as portas e nos acolheu com amor. Quando nos negamos a servir uns aos outros, meus irmãos, não significa apenas que desobedecemos a Deus. Significa que estamos negando quem nós somos. E significa que estamos desprezando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Pense sobre isso. Comece a partir de hoje a acolher as pessoas no culto público como hoje. Cumprimentar, acolher pelo menos um visitante a cada culto, um novo membro a cada culto. Conhecer, ajudar, fazê-lo se sentir parte deste lugar. Apresentar o Evangelho. Comece a praticar assim como eu tenho começado a praticar, a abrir a porta da minha casa. Para um almoço, para um café, ou para um pequeno grupo, para um estudo bíblico, para um jantar, para um café simples, para beber uma água. Comece a usar o seu dom, enxergando ele, que através dele você está fazendo pessoas se sentirem acolhidas, abençoadas. Fale, escreva para as pessoas, encoraje os seus irmãos, participando de um ministério, usando palavras de edificação, e não saia daqui pensando que você, que pensa que é inútil, ou pensa que não tem nenhum dom. Comece hoje a orar e até mesmo procurar a mim, o Eduardo, aqueles que estão conosco para pedir ajuda, para fazermos um inventário e descobrirmos onde você pode, porque realmente você pode servir o corpo de Cristo. E que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Que Deus olhe para a Igreja Batista Nova Aliança cada dia mais e veja e diga, ali realmente existe um povo que serve, que ama, que acolhe e que proclama o verdadeiro Evangelho. Amém?